Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar trazendo agora, então, um comentário, né? E vou dizer um breve comentário. Por que breve? Às vezes ele é longo, né? Você fala, pastor, tu sabe o que tu fala? Não, eu sei que eu falo. Porque é breve, não pelo tamanho, mas pela profundidade, porque eu não sou o dono da verdade. Eu ainda estou aprendendo em Cristo. Eu não sei todas as coisas. Há pessoas que sabem mais do que eu. E, na verdade, vou externar aquilo que pensei, entendi e aprendi de falar. Quem sabe, em algum momento aqui falando, vou acrescentar alguma coisa que me vem ao coração. Mas vamos falar desse tema aqui que está no 1 Coríntios capítulo 8, dentro de uma cultura grega, cheia de deuses, né? Com os coríntios que se converteram, então, servindo a esses deuses como uma forma cultural. E eles, então, querem saber de Paulo o que fica no que diz respeito às questões das coisas que são sacrificadas aos ídolos. Eles devem participar ou não? Bom, na cultura deles, eles deveriam comer carne sacrificada? Eles deveriam participar de uma festa do templo? Eles deveriam participar de um culto no templo? Bom, eles deveriam ir... Como eles deveriam proceder se eles fossem na casa de alguém que soubessem ou não soubessem, mas que da onde tinha vindo essa carne? Mas se aquela pessoa, eles sabiam como é que aquela pessoa, sabiam que ela podia ter comprado essa carne. E essa carne ser sacrificada a um ídolo. Bom, como é que nós devemos proceder hoje? No que diz respeito, podemos ir numa umbanda, numa quimbanda, num candomblé? Podemos ir lá num dia de um culto e participarmos de uma refeição? Podemos, na verdade, ir numa questão cerimonial lá, num casamento que acontece lá e participarmos disso? Podemos, quem sabe, ir na casa de alguém e comer de tudo que é colocado à mesa, ainda que eu saiba que essa pessoa serve às trevas? Bom, algumas perguntas que vamos responder hoje. Se você tem interesse no assunto, fique até o fim. Não tem como não dar 20 e poucos minutos, já deu quase 2. Falando aqui então, vamos lá. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, ele diz assim, eu já tratei sobre esse assunto com vocês. E eu sei que vocês conhecem esse assunto. Esse assunto não é um assunto novo. Esse assunto já é um assunto que foi tratado. Mas eu vou clarificar então aquilo que está sendo perguntado. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então o apóstolo Paulo vem estabelecer aqui um grande princípio. Na verdade, 2 grandes princípios. O primeiro só tem sentido se for aplicado com o segundo. Ele diz o seguinte, a ciência, o saber, produz soberba, produz orgulho. Então, quem sabe, ele vai citar e vai demonstrar 2 tipos de pessoas aqui. Aquelas pessoas que já estavam mais amadurecidas, que ele chama de fortes, e aquelas pessoas que recém se converteram, ou aquelas pessoas cuja ele tinha falado que elas já deveriam ter crescido, mas não cresceram e precisavam ainda de leite, ou seja, há os recém-convertidos e aqueles que já deveriam ter crescido, mas não cresceram. Esses ele chama de fraco. Essa fraqueza não é pejorativa, mas é um estado infantil, aonde não se tem maturidade, segurança em verdades que a pessoa pode ter em Cristo liberdade para estar vivendo em coisas amorais, em coisas indiferentes. Então, falando aqui, nós podemos ver que quando ele fala do comer e do beber, ele diz assim, olha, na verdade eu não li isso ainda, né? Mas vou falar já, depois eu passo por cima quando chegar lá. A questão do comer ou beber, ninguém vai ser melhor diante de Deus porque come tal coisa ou deixa de comer. Se comemos, comemos, se não comemos, não comemos. Eu como tal tipo de coisa e o outro come outro tipo. Isso é indiferente. O comer não vai fazer-nos mais melhores diante de Deus, né? Então, o que o apóstolo Paulo está defendendo? Bom, mas o comer, ele é um dos assuntos que muitas vezes produzem dúvidas, especialmente naqueles que recém se converteram ou aqueles que não cresceram e já deveriam ter crescido. Porque eles vão ter uma consciência fraca, uma consciência receosa. Bom, falando assim, ele diz o seguinte, o que adianta alguém ter ciência, como primeiro princípio, para saber o que se deve fazer,
se não tiver amor. O verdadeiro conhecimento, está dizendo o apóstolo Paulo, ele leva ao amor. Ou o verdadeiro conhecimento é o próprio amor. Então, ainda que alguém esteja cheio de verdades, mas usa a sua liberdade na verdade que aprendeu, sem se preocupar com a edificação dos outros, a verdade que ele tem não é a verdade de Deus. Então, a ciência incha, mas o amor edifica. Ele está evocando dois princípios. Nós precisamos de ciência, nós precisamos de conhecimento, mas nós precisamos de um amor. E o amor sempre tem como vaso o próximo, especialmente, como ele fala aqui, amar a Deus. Porque ele diz assim, se alguém cuida saber alguma coisa e não tem amor, na verdade, ele ainda não sabe como tem que saber. Eu posso conhecer a Escritura e posso não crer nela. Eu posso conhecer a Escritura, mas não entender, como disse o apóstolo Pedro, o verdadeiro conhecimento leva uma vida piedosa, ou seja, a amar a Deus e amar o próximo. Se uma pessoa cresce em conhecimento e ela não desenvolve isso, o conhecimento que ela tem não é o conhecimento que Deus quer que ela tenha. É um conhecimento só da letra. Ele não tem um conhecimento prático, ele não tem um entendimento do peso e da importância que tem em relação às suas atitudes, os seus posicionamentos em relação às pessoas que estão à sua volta. Então, ele diz aqui, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Claro, sim, se alguém ama a Deus, vai ser aprovado por Deus. Mas com a pessoa a ser aprovada por Deus, ela tem que ter uma vida piedosa. Posso até dizer assim, uma pessoa pode ter conhecimento de Deus e não ter relacionamento com Ele. Uma pessoa pode ter conhecimento das coisas de Deus e não praticar isso. Quem pratica, quem tem um conhecimento e pratica, vai ser direcionado ao amor, porque Deus é amor. Caminhamos então para não ficar longo. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que hajam também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Bom, ele começa a dizer o seguinte, vamos falar das coisas sacrificadas aos ídolos. O ídolo não é nada. O ídolo é feito de ferro, de bronze, de porcelana, de ouro, né, de um metal. Ele é feito de madeira. Ele é apenas algo que vai ser destruído. Então, quando fala do ídolo, a palavra de Deus é assim, olha, o homem vai lá e corta uma árvore, com um pedaço dela faz um ídolo e diz que é o seu Deus, com outro pedaço faz lenha e assa o pão para comer. Não tem sentido. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O ídolo, e falar isso para os coríntios, ex-gregos culturais, cuja a mitologia é ampla, como diz aqui, alguns se chamam deuses, quer no céu, quer na terra. Então, dentro de uma cultura grega, Saturno, Júpiter, Mercúrio, deuses do céu. Netuno, Ceres, deuses na terra. Há, então, uma quantidade de deuses cuja as obrigações eram apresentadas em sacrifícios. Cada um no seu tempo, cada um da sua maneira. Há uma devoção para um, devoção para todos. Então, o apóstolo está dizendo o seguinte, não existe outros deuses. E a imagem, o ídolo em si, a imagem, ela não é nada. Ela não tem valor nenhum. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E não há Deus nelas. E não existem esses deuses que eles estão dizendo. Só existe um Deus e Pai, pelo qual nós vivemos. E só existe um Senhor. E quando ele diz isso, ele não está dizendo que Jesus é Senhor e não é Deus. Mas ele está dizendo... E nós sabemos que o nosso Pai o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele diz assim, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Na verdade, a manifestação do Filho de Deus, como Deus, se manifesta de uma forma que o Pai criou todas as coisas por meio do Filho.
que é a palavra. E ele nos criou até mesmo nós, que somos criaturas ou somos seus filhos. Mas por meio do mesmo Filho que se encarnou, ele fez a redenção de toda a humanidade crente. Então, observe, e nisso Jesus Cristo é feito Senhor. Então, Jesus Cristo é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas, meus queridos, falando um pouquinho, Deus diz assim, o Espírito Santo, pelo apóstolo Paulo, defende com veemência assim, o ídolo não é nada, e não existe outros deuses. Não existe outros deuses. Só existe um Deus, que é Espírito, e quer ser adorado como Espírito. E ele deixa bem claro, não é para fazer a imagem dele. Por exemplo, a imagem que você possa ter na sua casa do próprio Jesus não é Jesus. Não é Jesus. Mesmo porque, como disse o apóstolo João, se antes nós o vimos, agora já não o conhecemos assim. Porque ele não é assim. É que nem alguém apresentar um busto meu daqui a alguns anos, né, e dizer que eu era desse jeito se ninguém me viu. Bom, se a pessoa tem o meu busto, pode dizer, como é o rosto de Jesus Cristo? Ainda que ele tivesse tido um rosto como homem natural, agora como Deus Todo-Poderoso, esse não é mais. Por isso que o apóstolo assim, já não conhecemos dessa forma, porque ele tem uma outra figura, ele assumiu o lugar, ele está sentado à destra do Todo-Poderoso, reinando em majestade. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Senhor. Então, falando assim, meus queridos, a imagem de Jesus Cristo, ela não é a imagem de Jesus. E isso também pode se tornar um ídolo. Eu sei que é muito difícil para uma pessoa abrir mão de um ídolo, especialmente quando é a própria figura de Jesus, chega a dar uma coisa no coração. Mas isso é sinal também da sua imaturidade. Isso pode ferir até mesmo a sua própria consciência. Eu sei porque eu passei por isso, em relação a Maria no passado. Meus queridos, vamos convir. Hoje, para não ficar longo demais, já estamos com 12. Vamos caminhar aqui. O que o apóstolo está falando? Só existe um Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e acabou o assunto. Esses ídolos que vocês estão falando não são deuses. São apenas uma imagem. Então vamos lá. Caminhando diz assim, mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência sendo fraca fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos nada temos demais, e se não comemos nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti que tem ciência sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Bom, o que o apóstolo está dizendo? Ele está trazendo a memória que todos nós temos, independente de sermos cristãos e não, cristãos ou não, colocados dentro de nós a consciência. O que é a consciência? Ela é um árbitro que Deus colocou dentro de nós. E ela pode, então, ora, através dos pensamentos que aparecem, nos defender ou nos acusar. Então, Deus colocou dentro de nós como se fosse um tribunal próprio que nos julga. A nossa consciência, ela é formada e desenvolvida na medida que nós vamos lendo e conhecendo a palavra e a verdade e a nossa posição em Cristo e as liberdades que temos. Um cristão recém-convertido, ou aquele que deveria ter crescido e não cresceu, ele tem uma consciência fraca. E o que é o problema? Existem alguns que já estavam com a sua consciência mais fortalecida, sabendo de verdades espirituais. Então, ele está dizendo o seguinte, o que vai pensar um irmão duvidoso se ele te ver sentado lá na mesa no templo dos ídolos? Ele não vai ser induzido a comer das coisas dos ídolos como tu está comendo, só que ele, na sua consciência, ele tem dúvida se aquilo é certo. E a palavra de Deus tem um princípio, tudo aquilo que não é por fé é pecado. Então pode ser que nessa condição da consciência interna, algumas coisas sejam pecado no momento para uns
e não seja em pecado para outros. Isso pode acontecer. Mas o que acontece? Quando alguém que tenha a sua consciência fraca, eu não estou dizendo que, falando assim, ó, mentir é pecado, roubar é pecado, adulterar é pecado. Eu estou falando que as pessoas têm, às vezes, algumas inseguranças em questões duvidosas. Né? Então, assim, eu não sei se eu posso, eu não sei se eu faço. Então, tem coisas que são amorais, mas tem coisas que são amorais que, às vezes, as pessoas novas ou que não cresceram na fé têm dúvidas. E quando alguém pratica algo que está duvidando se é certo ou errado, a sua atitude é pecado. Mesmo que outro possa praticar ela tendo consciência e seguro que está certo. E para ele não é pecado porque a palavra de Deus não desaprova aquilo. Então, falando assim, não sei se me fiz entender, senão você me pergunte depois, faça questionamento, não tem problema nenhum. Eu quero dizer aqui que olha a situação. Então, quais eram as situações que podiam acontecer? Era comum, então, ter muitos sacrifícios de animais e fazerem oferendas a deuses. Parte dessa carne, então, era oferecida ao Deus, e parte dessa carne podia ser vendida no açougue, dentro de uma cultura. Então, vamos lá. Algumas proposições. Alguém é convidado para um contexto social dentro de um templo pagão, ou seja, um contexto social. Eu fui convidado para ir lá, um coríntio foi convidado para ir lá participar de uma festa de aniversário de um casamento dentro do templo pagão no dia que não é o culto. Mas a mesa que está ali, está na mesa dentro do templo. Você deve e pode ir ao coríntio? Não. Bom, tem o dia do culto, da adoração do Deus não sei das quantas lá, e vai ter uma cerimônia. E como tem gente que gosta de fazer uma boquinha. Você pode ir? Não. Vamos trazer agora aqui já para os nossos contextos, para ser aplicado aqui de uma forma hermenêutica, né, como se diz. Vamos aplicar aqui, vamos trazer já para não ficar longo demais, já está com 17 minutos. Bom, existe a Umbanda, Quimbanda, Candomblé e outras coisas mais. Então, há ídolos lá e supostos seres lá. O que o apóstolo Paulo fala aqui, em 1 Coríntios 8, ele não vai encerrar o assunto. Ele vai falar no 9 de um outro assunto, como se fosse entre parênteses, falando da sua abnegação. E depois, no capítulo 10 e 11 de 1 Coríntios, ele vai terminar esse assunto. Então, o que eu vou responder agora nesses exemplos que fossem exemplos que se aplicam agora, que é um princípio da hermenêutica, eu olho o que estava lá atrás, porque esse negócio aqui de carne para nós não nos diz muito respeito, embora possa até dizer em alguns casos. Mas tem outras coisas que é melhor dar o exemplo dentro desse sistema que eu vou fazer, que você vai entender muito melhor. Então, nós temos aqui Quimbanda, Umbanda, Candomblé, Saravá, Batucada, seja o que for. Há um casamento... Não, primeiro há um dia onde vai ter uma festa lá que alguém lhe convida para ir, que depois vai ter uma janta. Você deve ir, pode ir para comer lá. Eu vou lá só para comer, fui convidado para comer, não vou participar, nada, coisa e tal, só quero comer. Não! Você foi convidado para ir num aniversário que vai acontecer lá. E você sabe que aquela comida vai ser oferecida em nome do bicho. Meus queridos, é um casamento então. Você vai ser uma testemunha, chamo de padrinho, você vai ser uma testemunha do casamento. Não! Não! Não vou sentar nessa mesa. Bom, eu fui convidado então para ir comer na casa de uma pessoa. Eu fui convidado para ir comer na casa de uma pessoa e eu não sei de onde é que essa pessoa, aonde ela trouxe essa carne, da onde ela trouxe esses docinhos. Bom, eu vou chegar lá e vou perguntar para a pessoa, porque a pessoa não é cristã. A pessoa tem o costume, quem sabe, eu sei que ela vai, um pouco ela é católica, um pouco ela é espírita, um pouco ela é da Umbanda, da Quimbanda, ela acende vela para tudo quanto é bicho. Deixa eu dizer uma coisa. Eu posso ir? Posso. Eu posso comer? Pode.
porque você vai orar e vai comer. Mas você não vai ficar especulando, porque você sabe que a pessoa vai em todo lugar. Vá que lá o pai não sei das quantas, lá do lugar tal, fez lá uma ideia, pegou lá um bicho e repartiu um pedaço para cada um e disse que todo mundo tem que comer um pedaço daquele bicho na sua casa durante a semana inteira, e nessa semana você foi convidado para ir lá, você nem sabe disso. Você vai sentar na mesa, você vai orar e você vai comer dando graças a Deus. Agora, se a pessoa disser para você que isso foi sacrificado aos ídolos, você não vai comer. Meus queridos, bom, no contexto dos coríntios, eles podiam chegar num açougue e ter ali algumas carnes penduradas, e eles não sabiam se essas carnes que eram penduradas, qual delas foi sacrificada ao ídolo e qual não foi, naquilo que sobrou da adoração que foi vendido para o açougue. Bom, puxa, será que a carne, eu vou comprar carne, agora eu posso comprar carne? Bom, eu vou comprar carne sem perguntar, meus queridos. Assim como eu posso ir num supermercado, será que, não vou citar marcas aqui, será que essa marca aqui não foi consagrada aos demônios? Será que todo dia não é oferecido aos demônios? Será que isso, será que aquilo? Então eu não vou perguntar, eu vou comprar, eu vou trazer para minha casa, eu vou preparar e vou agradecer e vou comer. Mas na medida então que alguém vai no templo, ou vai numa cerimônia social, ou vai na casa de alguém, agora falando da casa de alguém, né? E sabe que aquilo foi oferecido, você não vai comer, para que não fira. Você vai poder contar isso para depois para alguém, mesmo que não tenha uma pessoa junto, você vai contar que você fez isso? Não, na verdade você não vai fazer isso. Então, esses são os ensinamentos que o apóstolo Paulo está dizendo. Por quê? Por causa da consciência dos outros que vão ficar sabendo disso. Ou quem sabe de outras pessoas que possam saber que você foi lá. Elas serão induzidas a participar de uma coisa que elas não têm uma consciência firmada em Cristo para poder participar. Não há uma fé, não há uma certeza, não há uma convicção, há uma dúvida. E se ela participa, então, ela fere a sua consciência, ela peca, e você induz ela ao pecado. E não induz ela à edificação. E isso pode ser, falando para você, pode falar para mim. Né? Eu poderia estar no lugar também. Então, falando assim, eu quero dizer, meus queridos, que o apóstolo ele está defendendo aqui que nós, aquilo que é segundo Cristo, ainda que eu tenha conhecimento, eu posso me privar de algumas coisas por amor à edificação do meu irmão, que ainda tem uma dúvida ou uma fraqueza em relação a esse assunto. Isso é a sabedoria segundo Deus. Isso é o conhecimento segundo Deus. Então vamos convir aqui. É errado alguém ir no cinema? Ir no cinema é moral ou amoral? Ou melhor, ir no cinema... Bom, existe a moral, que é a moralidade, a parte correta. Existe a parte amoral, né? Não é moral nem imoral, é indiferente. E existe a imoralidade, o imoral. Bom, ir no cinema é amoral. Ir no cinema para ver um filme de pornografia ou um filme de terror é imoral. Você ouviu? É imoral. Os outros que souberam que você foi lá ver aquele filme, ele pode ir lá ver, quem sabe até ver um filme de um extremo suspense e sair de lá apavorado. Durante muitos dias, até atormentado por um espírito oportunista em cima daquela fraqueza. Deixa eu dizer uma coisa. Beber vinho é pecado? Não, Jesus bebeu vinho. Jesus nunca pecou. Então, ainda que alguém pudesse até usufruir disso, quem sabe junto com a refeição, somente junto com a refeição. Bom, é amoral beber vinho. Embora tenham a igreja evangélica abortado isso por causa dos irmãos que já bebiam, e existem bebidas fracas e fortes, tanto uma como a outra, elas são usadas e podem, especialmente a forte, né, terrível, uma cachaça, uma vodka, uísque, coisas semelhantes, mas aquelas que são tidas por mais amenas, como uma cerveja e um vinho. Deixa eu dizer uma coisa, o vinho, a cerveja não está na Bíblia, mas o vinho está. O vinho é amoral, especialmente se fosse usado na refeição. Eu não uso e tenho um propósito com Deus que nunca vou usar.
Agora eu vou dizer uma coisa. Uma pessoa fazer isso dentro da sua casa é uma coisa. Uma pessoa, mas não tem problema. Eu sou seguro de mim. Estou cheio da minha certeza. Embora tem gente que fale que não pode, eu estou seguro. Eu vou ali e algum irmão passa e me vê no bar, eu bebendo um vinho. Ele não sabe se eu estou bebendo um pouquinho de vinho, se eu estou bebendo... Bom, só de ir no bar beber está errado. Mas ele não sabe se eu estou bebendo um pouquinho, não sabe se eu estou bebendo um copo, se eu estou tomando 1 litro, se eu estou tomando um garrafão. Inclusive, nunca jamais um cristão deveria exercer essa sua liberdade numa festa, ou numa pizzaria, ou em qualquer lugar. Porque eu tenho que olhar para os lados, porque certamente junto comigo, ou até num outro lugar, eu hoje como pastor, já há tanto tempo na igreja, tem muitas pessoas que às vezes estou passando no lugar, ei pastor, quer dizer, de repente eu estou fazendo no lugar uma coisa que as pessoas, que eu não estou vendo, mas eu posso estar destruindo a fé de alguém, ou levando alguém a dizer, o pastor João Flávio fez, eu também vou fazer. Meus queridos, é esse o princípio. Nós precisamos ter conhecimento, mas conhecimento sem amor não tem fundamento. Então, o que o apóstolo Paulo está defendendo é o seguinte: nós devemos abortar, deixar de comer alguma coisa por causa da fé, da consciência dos nossos irmãos. Mais tarde, eu não me lembro se eu falei, já falei tanta coisa, ele vai falar do ídolo, né? Que o problema não é o ídolo, o problema é que atrás do ídolo tem demônios. É o que ele vai falar lá no 10 e no 11. Então, já vou adiantar isso aqui, se eu não falei antes que eu me esqueci. Na verdade, eu gravei 2 vezes, né? A primeira deu errado aqui, uma pessoa me ligou e eu tive que começar tudo de novo. Então, vamos lá, porque eu gravo no meu telefone. Então, vamos lá. O princípio que está estabelecido é esse. O ídolo não é nada, só existe um Deus. As coisas... às vezes tem pessoas que podem vir do mundo, que andaram na Umbanda, Quimbanda e Candomblé, pode ter hoje uma luta como eles tinham em relação aos seus deuses da sua cultura. E aqui está alguns princípios, alguns procedimentos. Se alguma coisa que eu falei ficou mal entendida, pode me questionar. Se você quer fazer um acréscimo, se alguma coisa lhe edificou, comente. Comente aqui, faça um comentário. Estou aberto, não sou o dono da verdade, posso ter me expressado mal em alguma coisa. Eu falei algumas coisas aqui, mas tem coisas que vão ser clarificadas mais para frente. Já dei uma adiantadinha. Pode ser que, às vezes, querendo dar adiantadinha, a gente não fala bem como deveria falar. Mas estou encerrando aqui com 28 minutos. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.